E só também, Léo, para passar, antes da gente passar o próximo lance, eu tava vendo aqui até a escala para não cometer nenhum erro. Tava o Hilbert Estevam da Silva no VAR, aí tem dois auxiliares do VAR, né? Fabrício Porfírio de Moura e a Adele Mara Monteiro. Esses auxiliares, pelo que eu tô puxando aqui, ganham em média R$ 2.000 aí de cachê por partida, que é um grande salário, né, para o público brasileiro, né? E aí eu tava tentando lembrar de qual que é a atuação, né, dessas duas figuras para além do Hilbert Estevam da Silva no VAR. E o Fabrício Porfírio, ele ainda fala da imagem, da geração da imagem. Aí, tipo, acaba o lance, tem a decisão, aí entra um áudio da Adele Mara Monteiro. De fato, tava saindo a bola. Porra, pra que tem 3 pessoas no VAR pra ela falar uma frase posso tomar a decisão? É um negócio inacreditável. Porra, assim, toma a decisão. Pessoal, de fato concordo. Porra, vai pagar R$ 2.000 pra isso? Deixa um cara no VAR só? Porra, é brincadeira. Porra, não tem um cara pra questionar. Eu acho esse tipo de coisa bem surreal. Mas vamos dar play aí no outro vídeo, que esse é também muito polêmico. Perfeito, Ramon. Escorregão, muita casualidade, disputa. Bola! Quero ver esse contato. Eu sei, mas tocou nele. Cartão amarelo. Não, ele Olha só, pela 2 pisa aqui, na bola. ó. O jogador Ele aqui pisa na bola, toca na jogador bola chuta embaixo a sola e dele, para no derruba. ponto de contato. Se eu Jogador quero ver pisa se na é pé bola, com pé. Tá. Mostra uma outra Ele imagem até lateral. raspa na canela, Tá. E o contato posteriormente, o contato mais forte é embaixo. Tá? Tem um contato que não é pleno na canela e posteriormente o contato embaixo junto com o pé, tá? Número 8, tá? Cartão amarelo. Deixa eu ver esse lance em velocidade real. Deixa eu ver em velocidade real. Não, 16. É o 16 segundos. O que eu faço? Luciano, por favor. Deixa eu dar uma olhada se não é um lance que ele... Calma. Se ele despreza a disputa da bola e vai por cima, tá? Mas você vê o jeito que tá, é assim. Ó, vamos anotar, mas você vê a complexidade de apitar o futebol brasileiro? Você vê, não dá paz. Não dá paz. Você vê, Eu vou pausar aqui, Léo, para puxar, antes da gente falar do lance, puxar essa aspa que ele falou do Luciano. Né? O Luciano reclama de tudo, ele reclama até de ter nascido. Você vê a complexidade que é trabalhar no futebol brasileiro. Ramon Abachavel, entendo que a gente tem que profissionalizar a arbitragem, concordo com você. Mas nos últimos 2 meses, o seu rendimento médio foi de R$ 30.000 por mês. Tá ruim apitar no Brasil? Vai para a CLT. Do emprego, vai para a CLT, vai lá trabalhar uma carga horária extensa, vai lá tirar uma folga por semana, vai para a CLT. Tá ruim a arbitragem? É muito complexo para você que é o queridinho da CBF apitar no Brasil? Vai fazer outra coisa. Ele é bacharel em direito. Vai lá trabalhar numa firma, vai lá trabalhar no escritório, que aí não passa esse perrengaço, né? Que é muito complexo, né, apitar no futebol brasileiro. E aí, quando ele fala do Luciano, né, nesse lance, é algo que eu falei até no jogo contra o time do Cruzeiro, né? Que foi o jogo antes da última pausa que a gente teve data FIFA, que é um jogo que eu estive no Mineirão também, e que era o Anderson Daronco, árbitro. O jogo inteiro, o Anderson Daronco ficava mais calmo quando tinha uma falta ou um lance envolvendo outro jogador, e quando era o Luciano, ele ia peitar, ele ia gritar, ele fazia um escarcéu para cima do Luciano. Ele tomou cartão esse jogo, por óbvio, né? Ele não é um jogador simples, assim, cara, não tô falando que é fácil assim, lidar com o Luciano no campo. Mas do que eu entendo de jogo é o seguinte, Léo. Os árbitros, assim, do Brasil, né, de forma geral, não só o próprio Abate Abel, nem só o Daronco, eles entram em campo ressentidos com certos jogadores. A gente tá falando de Hulk, a gente tá falando de Gabigol, a gente tá falando de Luciano, era assim com o próprio Rafinha, na época do São Paulo também, na época do Flamengo. Então eles têm cartas marcadas. O cara que é uma figura neutra de justiça no jogo, ele não pode entrar para um jogo importante como esse tendo uma figura marcada. Isso não pode acontecer. Eu sei que isso acontecia, a gente tem histórias aí do próprio Oscar Roberto Godoy com o Júnior Baiano, com outros jogadores, tudo mais. Mas nessa era que a gente está vivendo, na era do VAR, né, na era de tanta coisa importante que o cara carrega no apito, ele não pode ter esse tipo de postura. Ele não pode ter essa marcação. O cara desabafou em relação à postura de um jogador durante o jogo, sabe? Em meio a enfim, lance polêmico, que ele estava certo na reclamação. Ele fala até, né? Porque o lance anterior era pênalti, e sem querer também é pênalti. E aí
ele para isso tudo, ele tem uma preocupação grande, que é uma falta, para chilicar com o Luciano. Então, assim, ele não é protagonista do jogo. Faltou talvez explicar para o árbitro, né? Não só para ele, para muitos árbitros, que o árbitro indifere para mim que estou assistindo o jogo, para mim que estou cobrindo, para mim que estou vendo em casa fazendo churrasco, ou que estou vendo sozinho no quarto. Indifere para mim quem é a porra do árbitro. Pode ser o Ramon Abachaebel, pode ser o Léo, pode ser o Felipe. Eu não vou me importar com quem é o árbitro. Ele não é protagonista do jogo. Ele não joga no São Paulo e não joga no Palmeiras. Ele tem que ser a figura neutra na partida. Ele não é protagonista da porra do jogo. Então, toda vez ele faz esse show, esse chilique. E aí o cara dá esse desabafinho no campo. Realmente... E aí é muito complexo. Então vai para a CLT. Vai, ele não é bacharel em direito? Vai, pega um escritório conhecido, né, que tem ali contato, e vai lá entregar currículo. Fala, ó, tô saindo da arbitragem, quero trabalhar aqui mais tranquilo, menos complexo. Vai lá, Ramon. Cara, é muito complicado a gente falar sobre isso, porque a gente vai ficando mais... A palavra é puto a cada lance, porque vai piorando e mostra que ele conduziu o jogo e os erros são totais responsabilidades dele. O VAR foi conivente, coautor, mas a responsabilidade principal de todos os lances foi dele. Ele estava bem posicionado na maioria dos lances. E, cara, desculpa, é até para mim, a minha visão, antiético, você ficar falando de um jogador para o outro. Ficar, tipo, com esse desabafinho que você falou. Provavelmente ele tá falando com o jogador do Palmeiras. Nossa, cara, você viu? Pô, vai então, senta numa mesa de bar e vai conversar com o cara, pô. E aí depois fica um monte de ilação, que eu também não concordo, mas fica um monte de, porque ele é palmeirense, porque isso, porque aquilo, não sabe por quê. Mas, pô, não dá, cara. É uma postura completamente antiprofissional, antiética. Não dá para ficar falando de um outro jogador e falar pro cara, você reclama até de você ter nascido. E aí depois o jogador vai lá, peita, discute e briga, e aí eles são os coitados, porque tem esse estigma no Brasil de ou a gente odeia ou a gente também fica colocando eles como coitados. Para mim não é uma coisa nem outra. A arbitragem no Brasil é ruim. Falando sobre o lance rapidamente, assim, aí o lance é muito rápido, aí o árbitro de dentro do campo tem até faço até um meia-culpa, não ao Abachaebel, mas a qualquer árbitro, porque o lance é rápido, e aí você realmente precisa do auxílio do vídeo, e o auxílio do vídeo tá para realmente a palavra, né, auxiliar. Eu sei, teve um jogo do Bahia, não lembro com quem, contra quem foi, mas o árbitro foi chamado 2 vezes pelo VAR, o árbitro não queria ir para o VAR, e na terceira o VAR falou, eu preciso que você vá à cabine. E aí o árbitro foi. Essa é a função. É um lance crucial de jogo, é um lance específico, é um lance para cartão vermelho, preciso que você vá. Se na terceira ele falasse que não, beleza. A decisão de campo é soberana, está na regra da FIFA. Agora, cara, aí esse lance talvez seja até mais do VAR do que do Abachaebel. Embora eu acho que ele condicionou esse erro dele também, porque ele já tinha feito a cagada anterior. Mas o VAR tem que chamar, o VAR tem que olhar e falar, cara, realmente, não, eu preciso que você vá ver, vai ver, porque pode ser que tenha um contato. E assim, a decisão não é do VAR no final. O VAR ele apenas chama para ver. A decisão do VAR que eu sei é de impedimento, porque tem a linha traçada e o VAR vai falar, e o juiz não vê. Esse tipo de lance, quem vai decidir ainda é o Ramon. Então ele deveria sim ter ido, deveria ser chamado e ver. Talvez, se ele fosse chamado, ficaria até pior para ele, porque do jeito que ele estava no jogo tão arrogante, ele falaria não. E a minha decisão é essa e vai ser dessa maneira. Então acho que o ego acabou atrapalhando um pouco nisso. E rapidamente dei uma pesquisa porca aqui na internet, e me surgiu alguns números, mas uma média que eu vi aqui, no futebol argentino, por exemplo, o cachê por jogo é 80 mil pesos, dá pouco mais de R$2.000. Né? Tá ruim no futebol brasileiro? Vai para o futebol argentino, vai para o futebol venezuelano apitar, vai para outras camadas, vai para a CLT, vai fazer outra coisa. Né? Agora ficar nesse... Isso me irrita muito, cara. E esse lance era um lance claro para pênalti. O Rigoni teve uma contundência muito, muito menos no jogo contra o Ceará, perdão, acho que foi contra o Fortaleza, né? Foi no Castelão. E ele foi expulso, e bem expulso, porque ele foi imprudente. Foi em cima. O Andrés Pereira foi imprudente no lance. Acabou, é expulsão. E aí fica muito complicado. Exatamente, Léo. E eu acho que muita coisa se diz dessa postura, né? A gente estava comentando há pouco desse medo dos árbitros da cabine do VAR falar com o Ramon Abachaebel, e acho que essa postura deixa claro isso, né? O cara é muito arrogante, porque é muito difícil apitar o jogo no futebol brasileiro. Ramon, falar para você aqui, difícil
é você, porra, pegar ônibus 5 horas da manhã. Difícil é você ter uma rotina estressante, chegar no domingo, querer assistir o seu time num clássico contra o Palmeiras e ter a semana estragada porque você é um horroroso, porque você é um árbitro horrível. Isso sim é difícil. Isso sim é difícil. Para o torcedor que paga caro em ingresso, paga caro em sócio-torcedor, que se mata de trabalhar durante a semana, se mata de trabalhar para conseguir pagar o sócio, chegar lá no domingo, ir até o Morumbi, pegar transporte público, ônibus, metrô, chegar lá no Morumbi, quando tem o seu momento de lazer, o seu momento para conseguir acompanhar seu time, tá ganhando de 2-0 e você estraga a partida. Isso sim é difícil. Apitar no futebol brasileiro, gente, tá longe de ser o trabalho mais difícil do mundo. Eu concordo com o Gabi, gente. Tá ruim? Você é formado em direito, vai lá, larga, fala, rapaziada, não aguento mais. Não aguento mais apitar no futebol brasileiro. Tô saindo. Você não quer porque você tá ganhando mais de 30 pau por mês, né, amigão? É por isso. É fácil. É fácil falar que é difícil ouvir o Luciano reclamar depois de ser assaltado dentro de casa. Aí é difícil, né? Aí é muito fácil reclamar, porque é muito difícil apitar no futebol brasileiro. Faz que nem outros árbitros, que por merecimento, uns foram apitar na Arábia, foram ganhar uma grana lá. Faz isso. Larga o futebol brasileiro. Abandona. Que, cara, é muito mais difícil para o torcedor que se ferra a semana inteira trabalhando do que para você que fica aí ganhando 30 mil reais por mês e aí chega no lazer do cara que se fudeu a semana inteira e você estraga esse lazer. Inacreditável. Não sei se o Léo... Acho que o Léo travou, né? Não sei se ele está conosco. Oi. Pronto. Boa, perfeito. Voltei. Maravilha. Voltei. Bom, Léo, então para a gente dar aqui o segmento do vídeo, né? E aí a gente passa para o próximo também. A complexidade do futebol brasileiro. É pega a intensidade média, seguimos, tá? Difícil, né? Não foi, cara, os dois, o cara cai escorrendo. Concordo com a temeridade, tá? Mas daí Mas existe uma pisa na bola pra tentar jogar e o jogador espaço. Cara, Tudo checado aí. Número 8, identidade confirmada do cartão amarelo, tá? Aí, promissor. Possível amarelo, possível vermelho, esse aí. Tocou no verde por último. Agora eu já não vejo mais. Marca a falta pra defesa. Não, nada. O jogador tá sangrando, tá? Pode seguir. Da lateral. Pode seguir. Foi aquele contato. Ramon, o jogador tá Branco, sangrando, bola. tá? Lá atrás Número de você 14. na linha de fundo. Volta lá no braço. É esse momento aí, ó. Quando ele vai levantar, isso. Quando ele vai levantar, já tocou lá. Quando ele vai levantar, é antes. O PGM tá nesse ângulo, tá? Isso, agora. Quando ele vai levantar, Vai virar. toca o cotovelo. Vai mirar com o braço lá. Quando já foi checado, quando ele vai levantar, tá? Ele atinge com Crespo. o cotovelo, tá? Mas ele vai levantar e atinge o rosto do atleta. Meu, todo foi chequeado, porque está A alterado outra assim. câmera, a outra câmera é melhor. Não tem nenhum gesto adicional. Ele não reclama, velho. Vai lá. Tá ok, Ramon, ele vai levantar, atinge com o cotovelo, Vamos, mas não Tapia. há nenhum gesto adicional, Vamos, tá? Tapia. Nenhuma ação de cotovelada no Vamos, Tapia, adversário. pegou Você sim. diz, É quando ele levantar o levanta, corpo. pega o braço do seu rosto. Pega assim. Pega assim. Não pega porque ele levanta, tá bom? Pode ir lá. Bom, deixa eu A pausar querida aqui do nossa VAR vinheta fez mais também. uma pontuação incrível, né? Não, 3 foi... palavras. Acho que foi o Fabrício, acho que foi o Fabrício que fez. Assim, para mim 2 pontos em relação a esse lance, né? Eu vou até voltar aqui exatamente nele. Primeiro, que espanhol horroroso do Abate Abel. Ele vai pra Copa como, né? Com isso aí. Já foi chateado, uma bosta. Mas enfim, isso não é o ponto. Esse momento aqui, vamos ouvir de novo. Tocou no verde por último. Agora eu já não vejo mais. Marca a falta pra defesa. Não. Foi ou o Hilbert Estevam da Silva ou o Fabrício, o outro, né, Porfírio. Eu acho que é esse segundo mencionado, porque o Hilbert tem uma outra voz que a gente consegue identificar aí pelo VAR. O cara no meio do lance abre o canal de áudio e fala: marca falta para defesa. Ou eu ouvi errado, eu tô louco? Não, Ele quer que o árbitro apite o que ele quer, então
marca a falta para defesa porque ele fala até, né? Tô sem a visão. Ele pede esse auxílio. E aí ele fala, marca a falta para defesa. Ou seja, o árbitro não tá vendo, ele também não tá vendo, porque assim, vamos combinar. A imagem que tá aí é a que tá sendo exibida para eles também no play principal, né? Então, ele podia estar olhando para algum preview de outra câmera e tudo mais. Cara, mas ele não tinha uma visão clara do lance, né? Ele não tinha uma visão. E aí ele fala, marca a falta para defesa. Realmente, marca a falta para defesa. E aí tem a bela explicação aqui. Vamos ouvir de novo essa bela explicação aqui do Abate Abel pro Crespo, que estava perguntando o que aconteceu. Ok, Ramon, ele vai levantar, atinge com o cotovelo, mas não há nenhum gesto adicional, tá? Não é uma ação de cotovelada no adversário. Pegou sim, é quando ele levanta, pega o braço do rosto, pega assim, não pega porque ele levanta, tá bom? Pode ir lá. Tudo é sem querer. Levantar, Vai virar, toca o cotovelo. vai virar com o braço lá. Quando já foi checado, Pode seguir. É bem bizarro, né? É bem bizarro, mas eu quero... Ramon, eu o quero jogador pegar tá essa sangrando, informação tá? aqui, Lá porque- atrás de 14. você na linha de fundo. volta lá no teu braço. É esse momento aí, ó. Quando ele vai levantar, quando ele vai levantar isso, quando ele vai levantar, já tocou lá. Quando ele vai levantar, é antes. O PGM tá nesse ângulo, tá? Isso, agora. Quando ele vai levantar, Vai quando ele vai virar, levantar, toca o cotovelo. Vai virar com o braço lá. Quando já foi checado, quando ele vai levantar, tá? Ele atinge com Crespo. o cotovelo, tá? Mas ele vai Crespo. levantar e atinge o rosto do atleta. Meu, todo foi chequeado, porque está A alterado outra assim? câmera, mano. A outra Todo foi chequeado, porque está alterado assim, tá aí o nosso querido Ramon Abate Abel. Aulas, hein? Aulas dele. É bizarro. Tá bem no espanhol. Assim, tudo bizarro nisso, né? Mas fica questionamento, o VAR pode apitar para o juiz? Ele pode falar o que foi ou o que não foi? E, assim, isso era enquanto o jogo estava rolando, não é que foi antes do jogo, né? Ou, enfim, não, minto, pós o lance, né? Então não é que foi pós o lance ali, ele viu, reviu e falou, marca a falta. Não, ele falou durante o jogo, marca a falta para defesa. Tá aí, marca a falta então, fazer o quê? Não dá para entender, né? É assim, algo bem bizarro, é bem bizarro esse áudio do VAR, e eu não tenho mais para onde ir nessa argumentação, porque tá bem na cara, né? E só é curioso que ele falou esse espanhol porco com o Crespo e com o Tap, ele falou português. Mas enfim, é tudo, a gente tem que rir, é tudo muito bizarro nesse áudio do VAR, mas esse marca falta para defesa é um negócio, viu?